Fala aí galera, tudo bem com vocês? A água é o recurso natural líquido mais importante do planeta Terra. Dependendo do organismo, para vocês terem uma ideia, seja ele animal ou planta, a planta é um ser vivo, a proporção de água no corpo pode chegar até 96%, que é o caso da água viva. O tomate, por exemplo, a proporção de água em seu organismo pode chegar até 95%. Incrível, né? Sou Fábio, professor de Biologia, canal Biointerativo, e te convido. Vamos saber mais sobre água? Me acompanhe. Vamos lá, pessoal. Esse será o primeiro mapa mental do canal. Vai estar disponível na plataforma do Instagram gratuitamente. Então, após o vídeo, vão lá, acessem, baixam e acrescentem em seu material de estudos. Em relação à representatividade da água no mundo, cerca de 70% da superfície da Terra é coberta de água em estado líquido. Do total desse volume, 97,5% aproximadamente está nos oceanos como água salgada. Mas a água em estado líquido também aparece nos rios, nos lagos, nas represas, infiltrada entre os espaços no solo, das rochas, nas nuvens e nos seres vivos. Então a outra proporção, de 2,5%, está localizado nesses organismos e nessas regiões, tá? A composição da água, da molécula de água, é representada pelo símbolo H2O, ou seja, esse 2 representa 2 átomos de hidrogênio localizado nessa ligação e um átomo de oxigênio. Quando não tem nenhum número embaixo do elemento químico, representa que ele só tem um átomo nessa participação da molécula. E o hidrogênio, ele é a parte positiva do átomo da molécula de água e o oxigênio é a região negativa. A água ela também funciona como solvente universal. Uma das propriedades mais importantes da água é a sua capacidade de dissolver outras substâncias. Essa propriedade também está ligada à atração entre as cargas da molécula de água e da carga elétrica da substância que vai ser dissolvida. O cloreto de sódio, por exemplo, que é o sal de cozinha, é um composto iônico formado por íons de cloro, que é o negativo, e o íon de sódio, que é positivo. Então, quando o cloreto de sódio é colocado em água, a carga parcial negativa da água, que é o oxigênio, atrai o íon de sódio. E a positiva, que é o hidrogênio, vai atrair o íon de cloro, que é negativo. Com isso, esses íons ficam separados uns dos outros e são distribuídos de modo homogêneo pela água, ou seja, são dissolvidos, por isso o nome solvente universal. Então, é uma propriedade que a água possui de ser o principal solvente universal da natureza. Em relação à temperatura, a água ela apresenta também uma característica de alto calor específico. Então, por exemplo, quando aquecemos a água no fogão, podemos observar que o metal da panela esquenta muito mais rapidamente do que a água. Por outro lado, quando a gente observa, quando vamos à praia à noite, e é comum que a areia esteja mais fria do que a água do mar, por que será que isso acontece? Então, no caso, esse fenômeno está relacionado com uma propriedade física, que é o calor específico, que define a quantidade de calor necessário para alterar a temperatura de uma substância. Então, nesse caso aqui, a água ela demora mais tempo para poder aquecer e demora mais tempo também para poder diminuir a sua temperatura. Um outro fator que a água possui, uma outra característica, é a homeotermia, ou seja, regulador térmico. Nós, mamíferos, somos animais homeotérmicos, os mamíferos e as aves. Os mamíferos, por exemplo, possuem na sua superfície do corpo uma glândula chamada de sudorípara que faz o controle da temperatura térmica, a produção de suor. Então, quando o nosso corpo aquece, essas glândulas vão liberar suor, vão liberar água para poder a superfície do corpo resfriar
e para manter a nossa temperatura média, que é 36,5 graus, em estado sadio. Então, toda vez que nós aquecemos o nosso organismo com atividade física, essa glândula sudorípara ela vai produzir o suor para poder abaixar a temperatura corporal e a nossa temperatura ficar estabilizada. Tanto as aves quanto os mamíferos são homeotérmicos. A temperatura do corpo não vai variar com a temperatura do ambiente. Dos mamíferos é aproximadamente 36,5 graus e as aves é aproximadamente 40 graus. As demais classes, peixes, répteis e anfíbios, são pecilotérmicos. A temperatura do corpo deles variam de acordo com o ambiente. Então, por exemplo, se um anfíbio tiver uma temperatura ambiente de 20 graus, a temperatura do corpo dele também se adapta a 20 graus. Sempre vai variar de acordo com a temperatura ambiental. Em relação à produção de energia elétrica, a água é a fonte de energia renovável líquida com maior proporção no planeta e também no Brasil. É responsável por aproximadamente 75% da produção de energia elétrica nacional. As principais usinas no Brasil vão estar listadas aqui na descrição, vocês acessem para poder verificar as comparações, em quais estados estão instalados, né, e os rios que eles utilizam a água como fonte de energia. A principal usina no Brasil é a usina de Itaipu, que está localizada em Foz do Iguaçu, no Paraná. A usina de Itaipu é a maior hidrelétrica das Américas, se a gente for comparar América do Sul, Norte e Central. E 50% da produção de energia elétrica em Itaipu é no Brasil e 50% é do Paraguai, porque essa usina ela é localizada na divisa dos dois estados. Só que como o Paraguai não tem a capacidade de consumir esse montante de energia que é produzida, acaba vendendo o excedente para o Brasil. No corpo humano, a água representa cerca de 70% do peso, o que significa que uma pessoa de 70 quilos tem quase aproximadamente 50 quilos de água. Por isso, é possível sobreviver algumas semanas sem comida, mas poucos dias sem água, aproximadamente de 4 a 7 dias no máximo. A perda de 20% de água no corpo pode levar à morte, e uma perda aproximada de 10% já causa problemas graves. Esses 3 tópicos aqui, tanto a proporção quanto seres vivos e metabolismo, eles vão estar aproximadamente linkados. A água ela participa diretamente da relação direta com atividades metabólicas. Então, dentro da célula, para as organelas fazerem reações químicas, elas utilizam a água para esse processo. O citoplasma, que é uma das partes da célula, é um meio aquoso onde estão inseridas organelas, é onde vai ocorrer as principais reações químicas. Dentro da célula, há uma grande quantidade de água, que é o local do corpo com maior proporção. E nos seres vivos pode variar a quantidade de água de acordo com a espécie, com a idade e com a atividade metabólica. Uma criança, por exemplo, pode ter aproximadamente 70% de água no corpo, um adulto 60% e uma pessoa mais idosa 50%. Então é isso, pessoal. Esse é o nosso primeiro mapa. Espero que tenham gostado aí da apresentação. Não esqueçam de curtir o canal, compartilhar esse vídeo para outras pessoas terem acesso também a essas aulas gratuitas e a esse material. Qualquer coisa e dúvidas, deixem aí no comentário que a gente tira no decorrer do processo. Muito obrigado pela participação de vocês e pela atenção e até o próximo mapa. Um abraço.